Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo. Vou chamar o Sérgio Abranches aqui para participar conosco. Aliás, participar conosco não, é ele que vai fazer tudo, né? Eu vou estar só aqui fazendo perguntas ao Sérgio. Sérgio Abranches, há quanto tempo? Vai. Voltou? Ué, deu certo, eu apertei o botão, você entrou. Olha que coisa simples da natureza humana do Instagram, Sérgio. Aqui, você voltou das férias já, finalmente? Ah, agora a culpa é minha. Eu todos É. os quartas-feiras eu entro aqui sozinho e fico esperando e o Sérgio não aparece. E Ah, agora tá a culpa é certo. minha, Tá certo, tá certo. não é? Ah, Gente, hein, para dar início a essa grande edição, vamos primeiramente falar sobre. Fica invertido, Sérgio? não, tá certo. Quer Sobre dizer, o na intérprete. verdade ele é invertido, né? Ah, é mesmo. Ó. Sobre o intérprete de borboletas, o mais recente romance do senhor Sérgio Abranches, que nós inventamos um ciclo de conversas maravilhoso que está É muito ocorrendo bom todas mesmo. as quintas-feiras às 20 horas. Por sinal, desde já convido todos, hoje, 20 horas, quinta. Hoje não, amanhã, Hoje não, amanhã. desculpe. É porque hoje o negócio do Galo está me infernizando. Torcendo pro Bom, Galo ganhar do eu já, Palmeiras é um eu já ganhei. sofrimento. Eu já É, estou na né? semifinal, é. Tá É, tranquilo. você tem isso, né? Mas o atleticano é feito de outra amálgama, aquele amálgama do sofrimento, da tortura, da passionalidade, Sei. né? E aí, continuando, amanhã às quinta-feira, às 20 horas, vamos receber Andréia Pachá, né? Essa nossa querida amiga. Isso, amigo. Esqueci o tema. Qual o tema, Sérgio? O cancelamento na adolescência e o seu impacto na juventude. Isso, exatamente. Andréia, como é juíza de família há mais de 20 anos, caiu feito uma luva Ah, para sabe falar tudo. nesse contexto. A gente extraiu, né, a gente tirou do livro do Sérgio alguns assuntos, uma coisa fácil, porque o livro do Sérgio é um livro, do intérprete de borboletas é um livro contemporâneo, que fala sobre o que a gente está vivendo, sobre como estamos vivendo agora. E foi eu falo foi, gente, vou ter que confessar para vocês aqui, porque foi pré-gravado. É, Então, fica ridículo a gente falar que vai ser um papo legal, porque já foi. foi ótimo. É. E o primeiro que com o Pedro Doria sobre a questão digital, o ódio no mundo digital, também foi ótimo e já está lá, né? Já está no YouTube. Por sinal, eu No acabei de YouTube. fazer uma modificação no meu YouTube, no meu, não, desculpe, no YouTube do Sempre um Papo. E ali, quem entra no YouTube, basta escrever Sempre um Papo no YouTube, tem lá na primeira lista já tem os dois programas, aliás, do Pedro e a chamada A chamada da, da da Andréia. E essa playlist que a Andréia. gente fez vai ficar lá. E até tem novidade, né, Sérgio? Nós temos uma Tem fila novidade. gigantesca de pessoas que vão participar. É. Vamos continuar Fala conversando. mentira pra caramba, que fila gigantesca. Não, serão mais 7 pessoas que É, nós convidamos e aceitaram para continuar conversando, não só sobre o intérprete de borboletas, é importante dizer isso, né? Convidar a gente sobre vai os além, né? assuntos que o livro deriva, né? Flávia É, Oliveira, Rosisca, Flávia já vai agora, a Rosisca Darcy de Oliveira, Tom Farias, faz mais um grupinho que a gente vai acabar falando sobre isso até o final do ano, se der tudo é, certinho, né, Sérgio? pois é. Vamos Então vamos lá, já deu digamos que é 2 horas? tudo. Já acabou de dar 2 horas. Então vamos lá. Vamos Hoje lá? a gente fala sobre. Enfim, é muito bom voltar a conversar com o Sérgio sobre no fundo, análise de conjuntura, né? Nós fechamos esse papo da quarta-feira nosso sobre política, foi a ideia que nós tivemos. É claro que a gente varia de vez em quando, mas basicamente É. sobre política. E o assunto que o Sérgio propôs é a sexta-feira, quando começa de verdade que eu ligo é legalmente, porque de verdade, Oficialmente, está né? desde há 4 anos que esse negócio roda, né? Já que é o início oficial, legal da campanha política, com a palavra Sérgio Abrantes. Muito boa tarde a quem todo mundo está nos assistindo. Pois é. E, antes de falar do começo oficial da campanha, né? E não da campanha ilegal que já está no ar há muito tempo, lembrar que amanhã vai ser lida a carta aos brasileiros
sobre a democracia, em defesa da democracia, uma carta que foi uma iniciativa de juristas das arcadas da USP, que estiveram no evento anterior, que foi em 1977, quando o Congresso foi fechado, e fizeram essa carta aos brasileiros alertando sobre o fim da democracia no Brasil. E foi um grito de resistência que ajudou o Brasil a sair, na verdade, da ditadura. Foi o início de um processo de resistência que acabou no movimento das dietas já, enfim, na história que a gente conhece. Essa carta ela está aberta às assinaturas. Todo mundo pode assinar. Eu digo isso porque tem gente que acha que só intelectuais, artistas que podem assinar a carta. Não, a carta é dos brasileiros. E ela está aberta a assinaturas, tem quase 850 mil assinaturas já, e todo mundo pode entrar lá no site e assinar a carta, e vale a pena, está aí o link, e todo mundo que realmente preza a democracia e quer que a democracia seja preservada nesse processo aí de campanha e nesse embate final contra as tentativas autocráticas do Bolsonaro, deve assinar. Todo mundo que é a favor da democracia deve assinar, para a gente poder mostrar que a sociedade brasileira está alerta e não aceita, não vai aceitar que se restabeleça a ditadura aqui no país. Dito Sem isso, dúvida. O link está aí, né? estadodedireitosempre.com. Dito isso, vamos fazer uma propagandinha aqui, Afonso, de 3 amigos nossos. Bora. Hoje, às 11h30 da noite, 23h30, a Miri Leitão vai fazer um programa de entrevista sobre a Carta aos Brasileiros, no qual ela assinou 2 signatários. Um que foi signatário das 2 cartas, que é o Pedro Malan, e outro que foi a Malu Mader, que é a signatária desta carta junto conosco. E olha, eu vi uns trechos do programa, os flashes, né? Porque o programa todo não dá para ver, ele está sendo montado agora, ele acabou de ser gravado às 11 horas da manhã, mas ficou muito legal, ficou muito bom, é uma combinação que pode parecer estranha entre a Malu Mader e o Pedro Malan, mas é para mostrar que é o arco da sociedade todo que está abandonando as suas divergências, as suas diferenças, para defender a democracia. Bom, findo os comerciais, né, Afonso? Eu não sei deixar o link fixo, não, viu? Desculpa aí. De qualquer forma, vou também aproveitar esse pequeno intervalo e postar no YouTube do Sempre um Papo, onde tem ali os programas do Intérprete de Borboletas. Bom, então, veja bem, quer dizer, começou a campanha oficialmente, e, na verdade, ela já começou essa semana, porque essa semana está tendo uma definição que é importante, que é quem vai ter chapa registrada de fato, verdadeiramente, no TSE. Né? O Lula já pediu o registro da chapa dele, foi um dos primeiros a pedir, das chapas dos candidatos relevantes. Né? O Lula está lá, Lula Alckmin, a chapa já tá no TSE. Essa semana, o Ciro também registrou a chapa dele, e hoje o Bolsonaro registrou a chapa Bolsonaro-Braga Neto, a chapa autocrática. Então, quer dizer, agora, até o final da semana, vai ficar definido quem é, de fato, candidato, né? Quem está se candidatando verdadeiramente nessas eleições e como é que vai ser a disputa. A outra questão é a seguinte, já começaram as conversas mais abertas. Né? O Lula foi à Fiesp e conversou com os empresários e mostrou aos empresários que ele não se tornou um Lula mais radical porque o Bolsonaro virou extremista. Né? Ele continua sendo o mesmo Lula. Vocês sabem, quem já me viu falando aqui sabe que eu gostaria, na verdade, que ele fosse um Lula renovado, porque o Brasil está precisando de ideias novas, está precisando de avançar, não apenas para recuperar o retrocesso que o Bolsonaro vai nos legar, que é horrível e enorme, mas também porque a gente precisa de avançar rumo à nova sociedade do século XXI. Estamos atrasadíssimos nesse processo. Então, eu preferiria um Lula renovado, mas, de qualquer forma, ele foi à Fiesp mostrar que ele é o Lula de sempre,
que a Fiesp já conhece, ganhou muito dinheiro com ele, e não tem por que estar contra o Lula. E é mais do que isso, quer dizer, uma parte do empresariado, do grande empresariado, inclusive de CEOs de bancos grandes, importantes, já abandonaram o apoio ao Bolsonaro e passaram a concordar que o Lula é o melhor candidato para levar o Brasil de novo para o rumo da rota da democracia. O Bolsonaro se convidou para ir à Febraban falar com os banqueiros e continuou a atacar o Supremo Tribunal Federal, o TSE, esculhambou a carta aos brasileiros, enfim, é o Bolsonaro de sempre, né? Então, na verdade, Falando nisso, você viu o que ele falou? Que ele disse que a carta aos brasileiros é feita, assinada por artistas que gostariam de desfrutar da Lei Rouanet e emendou dizendo que ele acabou com a Lei Rouanet? É inacreditável, né? Eu, por exemplo, Incrível. eu sou escritor e jamais usei a Lei Rouanet para financiar um livro meu, tá certo? Quer dizer, e a maioria das pessoas que assinou essa carta não tem nada a ver com a Lei Rouanet. E as que têm, tem toda a razão de ter, porque a Lei Rouanet é um incentivo tirado do mercado para financiar a cultura da mesma forma que tem recursos para financiar a ciência e tecnologia. O mundo inteiro faz isso. Só no mundo dos ignorantes, como o Bolsonaro, anticultura, né, pró-obscurantismo, é que não se faz. Então, de novo. Mas ele foi lá na Febraban e falou as mesmas coisas de sempre, o que significa que, na verdade, ele, na campanha, para desespero do Centrão, que se hipotecou a ele e vai se dar muito mal com essa hipoteca, até porque dessa vez vai ser difícil para uma parte do Centrão aderir depois ao governo que foi eleito contra o Bolsonaro. Então, o Centrão fez uma aposta de risco errada, porque ele leu a conjuntura de forma equivocada. As milícias bolsonaristas já estão fazendo mobilização golpista para o 7 de setembro, para sequestrar o 7 de setembro novamente. Isso vai ser uma data crítica, vai ser uma data que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado. E também tem mais do que isso, né? O TSE endureceu o jogo. O TSE endureceu o jogo, excluiu um coronel da tropa de choque da desinformação do Bolsonaro da Comissão de Transparência das Eleições e recusou dados que o Ministério da Defesa pediu ao TSE sobre as eleições anteriores, as eleições de 2018 e 2014, deixando claro que o Ministério da Defesa não tem que pedir nada disso, não tem que se meter nisso. Então, é uma mudança de postura do TSE, passou a dar limites ao que o Ministério da Defesa pode fazer em relação à questão eleitoral, que eu já falei aqui, já escrevi, já falei em outros lugares. Eu acabei de falar essa semana na CBN, está lá no meu podcast da CBN. É uma questão estritamente civil. Foi um erro do Luiz Roberto Barroso ter convidado os militares para participar dessa comissão, porque essa comissão devia ser só civil, e, na verdade, devia ser uma comissão com participação predominante da sociedade civil, que é a quem interessa as eleições. Bom, mas, de qualquer forma, ele endureceu o jogo, vetou um pronunciamento de campanha, supostamente de campanha pró-vacina, mas que era de campanha eleitoral do Queiroga, né, o pior ministro da Saúde que o Brasil já teve, porque é médico, portanto, ele sabe as maluquices que ele está fazendo. E com isso, então, a gente tem uma situação mais arrumada, eu diria, do ponto de vista da relação do TSE com as candidaturas, o que significa que o TSE está se preparando para coibir os abusos que se façam na campanha. E não me parece que o TSE esteja intimidado ou que ache que não possa punir, tirar do ar candidatos e puni-los pelos seus abusos. Aliás, por falar nisso, a Michelle Bolsonaro teve a sua conta no Twitter suspensa por causa de uma mensagem racista. Vídeo racista.
vídeo racista. Bom, qual é a questão que está pegando agora, que está todo mundo com ela na cabeça? Qual vai ser o impacto desse auxílio emergencial eleitoreiro, né, esse Essa é a aumento do pergunta. auxílio, e a melhora relativa da economia com a queda da inflação, etc. Eu tenho ouvido muitos economistas que têm certeza a respeito disso, né, de que os efeitos vão ser positivos, etc. Eu quero dizer que eu não tenho certeza nenhuma. E vou começar com o que a gente sabe a respeito dessa relação entre eleição e economia. O conforto econômico ajuda presidentes e o desconforto econômico prejudica presidentes, tanto no que diz respeito à popularidade do presidente ao longo do governo, quanto no que diz respeito à tentativa de reeleição por parte do presidente. Dito isso, não é uma coisa tão simples agora. Por quê? Eu diria que por 3 razões principais. A primeira delas é que nós estamos vivendo um momento de descontinuidades que fazem com que a conjuntura econômica global, que tem muito impacto sobre a conjuntura econômica local, seja muito incerta. Muito incerta. Né? Já não temos mais a China como motor da economia global. A economia americana está dando sinais completamente desconexos, porque ela está gerando muita inflação, está reduzindo o desemprego, está chegando quase ao pleno emprego, mas, ao mesmo tempo, o nível de atividade na economia americana não é essas coisas. Então, tem alguma coisa errada ali na máquina econômica americana, que tem a ver com essas descontinuidades que a gente está vivendo. E a Europa está caminhando para uma recessão. A guerra da Ucrânia continua gerando incerteza. Eu falei aqui, antes da gente interromper por causa das suas férias, Afonso, sobre o perigo em Zaporizhzhia. Logo no começo da guerra, Zaporizhzhia foi uma preocupação importante. Eu conversei, inclusive, com gente da agência nuclear, e era uma coisa séria. E agora ficou mais séria ainda. Quer dizer, então, diante de uma ameaça, de um acidente muito maior do que o de Chernobyl, provavelmente 6 vezes maior do que o de Chernobyl, que pode atingir a Europa inteira, certamente atinge um pedaço bom da Itália e ali os seus arredores. É complicadíssimo essa ramificação aí. A economia europeia está indo realmente para o grau de incerteza máximo. Por outro lado, a gente tem câmbio muito elevado, a inflação de alimento descolada da inflação do índice geral, ou seja, os pobres não vão sentir um arrefecimento da inflação como a classe média vai por causa da gasolina. A queda da inflação foi muito concentrada em alguns preços. E por outro lado, você tem um nível de desemprego muito alto, e a ineficácia. É só olhar as filas das pessoas tentando se cadastrar para ver se podem receber o auxílio engordado. Esse governo disse que vai fazer 20 milhões, ou sei lá quantos milhões de pessoas receberem esse auxílio, mas, na verdade, esse auxílio não tem muita chance de dar tão certo assim, porque é um governo muito incompetente, e ele matou a chance de ser competente nessa questão social por causa dos seus preconceitos, porque quando ele foi fazer o auxílio emergencial lá na pandemia, ao invés de usar os centros comunitários que sabiam fazer o cadastro, que já tinham cadastros, né, parte do cadastro geral, e porque davam Bolsa Família e outros serviços sociais para as comunidades, resolveu fazer através da Caixa Econômica. Deu errado e vai continuar dando errado. Quer dizer, então, uma parte desse auxílio não vai chegar nos pobres. De qualquer forma, essas dúvidas vão ser resolvidas ao longo desse mês agora, porque nós vamos ter, a partir do dia 15, várias pesquisas confiáveis. No dia 15 sai a primeira pesquisa que a Globo contratou do IPEC, que Falando nisso, feita... só para isso, quais são os que você considera confiáveis? O IPEC? Eu vou falar o nome de todas elas agora. Tá. Então, no dia 15 vai ter o IPEC, que é feita pelos técnicos e pelos
executivos do antigo IBOP, portanto, tem né, o acervo metodológico do IBOP, então é tão confiável quanto era o IBOP. Depois vem o IPESP, do Lavareda, que tem uma boa amostragem, também é uma pesquisa confiável. Em seguida vem a Quest, que é outra pesquisa confiável, também tem uma boa amostra, feita por um politólogo também. O Lavareda também é politólogo, o Lavareda foi meu aluno. Felipe Nunes. E o Felipe Nunes, que é um jovem politólogo muito competente também. E aí, fechando o mês, lá por volta do dia 25, tem o Datafolha. Então, essa sequência IPEC, IPESP, Quest, Datafolha, vai nos dar uma boa visão de qual o impacto, pelo menos o impacto inicial desse auxílio emergencial engordado, né? Porque aí vem o mês seguinte. No mês seguinte já é uma coisa mais complicada, porque em setembro, o que a gente tem? Primeiro que a gente tem a campanha, que faz um outro efeito. Segundo, que a gente tem os insatisfeitos de agosto. Quer dizer, quem tinha expectativa de receber e não recebeu, vai estar muito enraivecido em setembro. Quer dizer, tem aí uma dinâmica comportamental de expectativas e de frustrações que, na verdade, não dá para a gente saber como é que vai afetar. Então, eu diria, muito incerto, mas tem dois cenários. Um cenário de que tenha um efeito suficiente para levar a disputa para o segundo turno e um cenário de que o efeito vai ser residual e ainda há a chance da eleição ser decidida pelo Lula. Tá. Mas e a sua opinião sobre Eu isso? não Você acha tenho, que a de minha fato opinião vai é essa, que é mudar? incerteza. A minha Eu opinião tenho é de ouvido todo mundo incerteza, mas pedindo eu para te sou. perguntar, viu, Sérgio? Isso aqui é a Eu pergunta sei. que todo mundo Mas pediu. Segundo sua opinião, esse auxílio eu vai acho, fazer virar voto? eu acho que ele vai virar voto, mas eu acho que ele não vai virar voto no mesmo volume, com a mesma intensidade, com a mesma frequência que está se esperando os mais otimistas do lado deles lá, entendeu? Porque eu acho que tem efeitos positivos e tem muitos efeitos negativos. Esse balanço é difícil de fazer, mas eu Custo de diria que vida subindo, auxílio o entrando, custo, custo de vida subindo. a alimentação subindo, mas as commodities estão caindo de preço por causa da recessão europeia. A Otávio aí Então, falando exatamente isso. então você tem muita mudança, sabe? Tem fatores positivos e negativos. Eu acho que no balanço vai dar um efeito residual moderado, sabe? Que se a campanha for bem sucedida, se a campanha do Lula for bem sucedida, e se a campanha da Simone Tebet e do Ciro também for bem sucedida, no sentido de fazer com que eleitores do Bolsonaro não votem nele no primeiro turno, quer dizer, não é isso. Eleitores que votariam no Bolsonaro no segundo turno, né, votem no Ciro e na Simone no primeiro turno, com isso pode levar o Lula a vencer no primeiro turno, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que depende das campanhas, depende dos efeitos mitigadores que vão mitigar o efeito positivo desse auxílio. E eu diria que, para mim, o meu feeling é que o impacto vai ser menor do que está se esperando. Mas tem gente que eu respeito que acha que o impacto vai ser suficiente para levar a disputa para o segundo turno. Então, vamos ver. Vamos esperar para ver. Sérgio, federação, você pulou esse assunto no registro, como é que ficou a questão da federação? Como assim? Não, federação não existiu. A federação Ah, acabou não vingando. fizeram duas federações pequenininhas, como não tem muita importância, e mesmo assim deu muito problema, porque o PSDB e a Rede ficaram com sérios problemas, por exemplo, em relação à campanha em São Paulo, entendeu? Eles estão obrigados a apoiar os mesmos candidatos, e na hora que não são os mesmos candidatos, eles ficam com dificuldade. Então, atrapalhou. A federação é uma atrapalhação, não é uma coisa boa. O que está acontecendo no lugar da federação, que é uma estratégia que a gente vai ter que ver, eu espero que dê certo, porque ela é fundamental para a eleição na Câmara, é a candidatura de gente com muito peso para a Câmara dos Deputados, né? Tipo Marina Silva, em São Paulo, disputando a Câmara dos Boulos. Deputados, Boulos. Aqui no Rio vai ter candidatos fortes também para a Câmara dos Deputados, né? Na Bahia. Bom, em todo lugar, por quê? Porque os partidos sabem que as suas bancadas ficaram
miniaturizadas, tem que aumentar a bancada, e para aumentar a bancada tem que ter puxador de voto, porque não tem mais Puxador de coligação. voto, gente. Que É, tem um tal do famoso. Eu nunca pensei que a gente ia voltar a é, falar nesse negócio de puxador de certo. voto, viu, Sérgio? Então está todo mundo atrás de puxador de voto. Né? Por exemplo, tem o partido do Moro está apostando que ele vai puxar voto lá no Paraná. Né? Otávio está Então, dizendo que a renovação vai ser baixa. a renovação não vai ser baixa, não. A renovação vai ser alta. Muita gente que se elegeu em 2018 não vai se reeleger, eu tenho certeza disso. E eu espero que haja um crescimento de bancadas suficiente para que quem seja eleito possa fazer uma coalizão mais enxuta para o país ser governável. Porque nós vamos precisar de governabilidade, de qualidade, para poder resolver o retrocesso, né, do que o Bolsonaro deixou, reconstruir o que ele destruiu e pelo menos dar uns passos para frente para a próxima presidência poder nos levar para um caminho mais auspicioso no século XXI, porque nós estamos indo para o buraco com esse Sérgio, retrocesso do Bolsonaro. então, já acabando, eu vou Tá cumprir minha bom. palavra dos 15, que já. Só para terminar, primeiro, parabéns ao Fábio Assunção, nosso querido amigo, e viva Isso, Jorge Amado, que hoje felicidades. também faz aniversário, né? Viva Jorge Amado, exatamente. E viva o Bruno Lombardi, que foi ontem, né? Pois é, nossa, fazer uma lista. Leonino, meu amigo, o que tem de Leonino de aniversário aí? Que loucura. Pensei que era março, é agosto. Aqui, vamos encerrar então com uma palavrinha sobre o Rio? Sobre o Rio, a eleição no Rio. Olha, a eleição no Rio ela tá sendo disputada basicamente entre o Freixo e esse governador nada que está aí, que é uma cria do Witzel, que já sumiu, ninguém mais lembra nem quem é o Witzel. Ele foi eleito numa onda, tem apoios de gente do interior do Rio, mas ele fez um governo muito ruim e ele é muito ruim pessoalmente. Né? Ele é fraco e omisso. Então, várias questões aqui do Rio que tiveram que ser tratadas que ele não tratou, eles vão cobrar dele isso. Né? E ele tem um problema porque ele precisava de se atrelar ao Bolsonaro, mas se ele atrelar ao Bolsonaro, a chance dele perder é maior. Né? Então, vai ser uma disputa muito renhida, mas vai ficar entre ele e o Freixo. E eu acho que o Freixo tem boas chances de ser eleito. Mas vai depender da Beleza. campanha e tal. É isso. Maravilha. E Otávio falou, e eu concordo, Sérgio é o Tchau, maior gente. cientista político do Brasil. Agora, por enquanto, estou na Talvez eu faixa seja, dos ficcionistas. É o talvez eu melhor seja mesmo, ficcionista do Brasil. talvez eu seja mesmo, porque eu tenho 1,80 m. Tá vendo? Ó, borboletinha no ouvido, todo mundo aí, ó. Isso, Amanhã, André Pachá, a gente ó, conversa. Beleza, gente? Vamos embora lá. Até já, Serginho. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima.